pessoal com Luciana. O objetivo deste vídeo neste dia é definir responsabilidades e procedimentos a serem introduzidos no processo de admissão e outras inerentes, ao departamento pessoal que tem a mesma finalidade da admissão. Hoje, atualmente, como o departamento pessoal ele trata da parte burocrática, eu não estou falando de RH, que é o recrutamento desse pessoal, a seleção, até a definição do candidato correto para início do trabalho. Eu estou falando do procedimento, da admissão em si, no qual nós utilizamos, como eu já havia falado para vocês, um sistema da Sênior, que é a administração de pessoas, e eu vou estar aqui demonstrando para vocês boas práticas de departamento pessoal quando se trata de admissão, certo? Como nós estamos trabalhando sempre no intuito de estar ajudando aquela pessoa que está iniciando no setor de departamento pessoal, eu vou estar demonstrando as boas práticas realizadas, que eu conheço, para que essa pessoa que às vezes leiga ou que está iniciando nesse departamento possa ter uma noção daquilo que é necessário. Então, vamos iniciar aí, falando um pouco desde o início de uma contratação. A partir do momento que um setor verifique a necessidade de ter mais uma pessoa trabalhando, ou até mesmo para substituição, ou uma contratação por aumento de produção, o RH, que geralmente é o recursos humanos, ou conhecido também por gestão de pessoas, gestão de talentos, ele entra então com a busca dessa pessoa no mercado de trabalho, ou dentro da própria empresa, buscando alguém que possa estar assumindo essa posição dentro daquela área específica solicitante deste candidato, deste novo trabalhador. Quais são as primeiras coisas que esta área de recursos humanos faz? Ela vai buscar currículos e pessoas que tenham o perfil necessário para estar assumindo aquela função e a qualificação necessária, e vai estar solicitando uma entrevista, verificando pontos que identificam essa pessoa para esse setor. Nesse caso, ela já vai levantando diversas necessidades dentro das características e necessidades para estar assumindo esse cargo, e verificando se identifica com a postura, com a forma, as características dessa pessoa que está pleiteando essa vaga. Feito isso, ela define qual será o candidato que vai estar assumindo essa vaga e passa então para o departamento pessoal. Geralmente, em alguns locais, o próprio RH entrega uma relação de documentos. Agora, com o e-social, que é o SPED de RH, que tem o objetivo de coletar as informações dos trabalhadores, armazenando num ambiente do e-social, um ambiente público, no quais possibilita vários órgãos, com a efetiva utilização para fins trabalhistas, previdenciários e fiscais. Então, a partir do momento que nós temos que prestar essa informação, é muito importante que antes mesmo de que seja entregado para esse candidato à vaga uma relação de documentos para que ele providencie, seja realizado uma consulta da qualificação cadastral junto aos órgãos do governo. Como que é feita essa qualificação cadastral? Se vocês verificarem, eu já fiz um outro vídeo onde eu explico claramente onde que você vai, qual site vai para poder estar solicitando essa qualificação cadastral, que nada mais é do que uma etapa do e-social que tem o objetivo de comparar os dados cadastrais, que seria o CPF, o número de identificação social, que é o NIT, ou PIS, mais conhecido como PIS, juntamente com o nome e a data de nascimento desse trabalhador. Caso o nome dele tenha alguma informação que não esteja idêntica nesses dois órgãos, que seria a Receita Federal e a Caixa Econômica Federal, é necessário, então, que esse candidato procure um desses dois órgãos, de acordo com a necessidade ou com o erro que constar nos documentos, para estar regularizando a sua situação. E muitas vezes isso pode demorar um pouco mais do que o período que essa empresa tem para esperar.
Então é muito bom que antes de que seja entregue para a pessoa uma relação de documentos, seja consultado a qualificação cadastral e verificado a carteira profissional desse funcionário, para ter ciência de se nesta carteira tem todos os campos necessários para uma nova contratação. Porque muitas vezes chega ao departamento pessoal carteiras de trabalho sem espaço para anotação. E aí a pessoa já fez todo o processo. E a gente sabe que existem alguns estados que para você retirar uma nova carteira de trabalho exige um tempo, né? Que geralmente não é uma simples semana, ou às vezes vai até mais do que isso. E a empresa, para ter todas as informações dentro das 48 horas possíveis da data de admissão, ela tem que manter, então, todos os documentos prontos para admissão, né? Até mesmo porque a gente também sabe que o e-social, para empresas que têm faturamento acima de 78 milhões, desde 1 de março de 2018, já iniciou o envio das admissões. E esses envios têm que ocorrer até um dia que antecede a data de admissão. Então, caso esses documentos não estejam ok ou corretos, né, a empresa ainda pode arcar, né, com multas, né, e juros já previstos em lei. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com esse sentido também, verificar sempre a qualificação cadastral e a carteira de trabalho. Entregando, então, essa relação de documentos, onde constam todos os documentos necessários para o cadastro de admissão e também para solicitações de convênio médico, odontológico ou demais benefícios que a empresa oferece, né, é sempre bom você, sempre quando receber também, novamente, todos os documentos, conferir se todos estão de acordo com a necessidade da empresa, principalmente naquilo que se refere à qualificação para o cargo, porque um motorista ele não pode entrar dentro de uma empresa sem a CNH válida, né, ou seja, dentro da validade, e também constando as informações de que aquela pessoa tem um trabalho remunerado. Ou às vezes tem que ter um MOP, né, informando que ele pode trabalhar com produtos perigosos ou qualquer coisa nesse sentido, né, ou de acordo com aquela especificação. Ou a mesma coisa é você contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa como engenheiro e ele tem então, né, como nesta profissão estar trazendo ou estar habilitado para estar exercendo essa função e, portanto, estar portando na data, juntamente com os documentos, né, o seu certificado que comprova que ele tem, né, finalizou aquele curso e ele está apto, né, a exercer essa profissão. Então, nós temos sempre que tomar bastante cuidado, certo? Então, esses são das principais questões que temos que analisar antes mesmo, né, de contratar a pessoa e admiti-la. Segunda coisa que nós temos que ter bastante cuidado é o ASO. O ASO é o atestado de saúde ocupacional, que geralmente nós encaminhamos para a empresa de medicina do trabalho, para que ela pode estar nos informando se aquele funcionário se aquele candidato está apto para início ao trabalho. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, se o cargo que está sendo informado, se é o cargo que você vai ser admitido, data de emissão desse ASO, que por norma, por boa prática, não pode ser superior a 15 dias da data da emissão. Então, se eu vou contratar uma pessoa para o dia 1º, ele tem que ter emitido esse ASO com uma data do dia 15, né? Se caso o mês for no dia 16, aliás, né? Porque com 15 dias, se ele for no 15, até dia 30 ele já completou os 15 dias. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Para que todas essas informações estejam dentro daquilo que a empresa precede como boa prática, tá? Claro que cada empresa tem o seu uso e costume e que caso você veja alguma situação diferente na empresa onde você trabalha, que você consulte o seu jurídico, informando o que vocês devem praticar, né? Claro que aqui eu estou passando para vocês questões de bons costumes, mas não quer dizer que toda empresa tenha que praticar da mesma forma. Tudo bem? Então, vamos lá. Pegando, então, a relação de documentos, você já tem uma data definida para início desse candidato.
você tem que fazer mais o quê? Primeiro, você tem que entrar então no site do Mais Emprego e consultar se essa pessoa está ou não recebendo o seguro-desemprego. Por quê? Porque caso essa pessoa esteja recebendo, né, parcelas do seguro-desemprego, é necessário o envio do CAGED diário. O CAGED diário, ele é uma solicitação legal, qual deve ser realizada até a data da admissão. Então, por exemplo, se a pessoa for entrar naquele dia, você tem até, geralmente a gente tem como boa prática também que seja enviado até as 12 horas, pois caso tenha alguma pendência no cadastro dessa pessoa, nós ainda tenhamos prazo para poder buscar a correção necessária. Então, é por prática e bom costume emitir, então, o seguro-desemprego dele, né? Verificar se essa pessoa está recebendo e caso ela esteja, você vai estar emitindo. Como eu faço isso, Luciana? Eu também já coloquei uma vez no site, né, para vocês. E aqui eu vou começar então no primeiro passo. Como que eu faço para consultar, né, o seguro-desemprego? Eu entro no site do Mais Emprego. Geralmente, você pode entrar nesse site, que é o sd.maisemprego.gov.br/sdweb/consulta.jsf. Entrando nesta página, você vai direto à consulta de habilitação do seguro-desemprego. Caso você tenha dificuldade em informar esse site inteiro, você pode ir no Google e consultar consulta de habilitação de seguro-desemprego. Ele vai abrir para você umas opções e uma delas vai sair nesse site, tá bom? O que você então deve informar? Você deve informar neste quadradinho que nós temos aqui o número do PIS/PASEP para consulta. Você vai informar sem ponto e sem tracinho. Você vai colocar o número completo do número do PIS do candidato. Logo abaixo, você vai digitar o texto que está no quadradinho acima. Então, aqui nós temos o MXC minúsculo 28. Se tiver maiúsculo, você também tem que respeitar essa ordem de maiúsculo minúsculo. E logo em seguida, você vai clicar em consultar. Feito isso, o sistema, então, ele vai te trazer essa opção de consulta. Ele vai trazer para você o número do PIS desse candidato, o nome, a situação. Na situação está escrito parcela a emitir. Ou seja, a pessoa ela tem direito a 4 parcelas e mais embaixo no procedimento ele ainda informa: prezado senhor, para verificar se a próxima parcela estará disponível, faça uma nova consulta a partir de 12/12/2017. Então, se eu fosse contratar esse colaborador para o dia 1/12/2017, eu teria que informar, então, o CAGED diário deste funcionário. Por quê? Porque ele está recebendo o seguro-desemprego, ok? Feito isso, então, eu vou iniciar o cadastro desse colaborador. No cadastro desse colaborador, o que eu tenho que fazer? Primeiro, ter todos os documentos em mãos. Eu tenho que estar com a pastinha dele, com todas as documentações. E nós temos como boa prática uma planilha, onde eu informo data de admissão, nome e matrícula. Por quê? Porque as matrículas elas têm que seguir uma sequência de data de admissão e número de matrícula. Então, eu não posso ter um trabalhador que entrou no dia 1º/10, depois desse 1º/10 tem alguém que entrou no 30/9. Por quê? Isso fala claramente que a empresa não faz a admissão na data que esse trabalhador entra inicia suas atividades dentro da empresa. Então, por este motivo, nós temos que ter um controle e uma sequência onde a matrícula siga a mesma sequência da data de admissão, certo? Uma sequência, não pode ser
né, uma data aleatória para uma coisa e uma data para o outro, certo? Tem que ser a sequência das duas questões. Como eu disse para vocês, nós utilizamos o sistema da Senior, ou Administração de Pessoal, o antigo Ruby, e nele, então, né, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção é em qual empresa nós estamos, em qual cálculo nós estamos. Por quê? Na empresa, por exemplo, você pode ter um sistema onde que você tenha várias filiais ou empresas. Então, você precisa estar dentro da empresa correta para não correr o risco de você fazer todo o cadastro em uma empresa e, de repente, a pessoa ser de outra. Outra coisa que também é identificado no ASO da empresa. No ASO é o atestado ocupacional, atestado de saúde ocupacional. Então, nós temos que ter bastante cuidado para que a informação esteja correta, certo? Feito isso, verifiquei, vou iniciar o cadastro. Então, como que eu faço para poder identificar o cadastro? Eu vou no menu, colaborador, ficha cadastral empregado. Ao entrar nessa ficha cadastral, hoje nós trabalhamos juntamente com o RH. E o RH, ele faz o início da efetivação através do módulo, né, de recrutamento e seleção. E a partir daí, eu vou no efetivação para realizar o cadastro. Mas se for uma empresa que não tenha necessidade de utilizar essa efetivação, você vai iniciar já colocando aqui, bem aqui em cima onde está escrito colaborador, você vai colocar a matrícula e em seguida iniciar o nome. Se a empresa tem recrutamento e seleção, ela tem que vir no efetivação, selecionar esse colaborador, clicar OK e aí sim informar a matrícula. E quando ela clicar no OK novamente, automaticamente já vem para essa tela que nós estamos vendo aqui. Ressaltando que a matrícula deve ser observada atentamente, pois cada empresa e filial, no caso, tem uma sequência, né? E o equívoco dessa matrícula pode chocar com outra matrícula ou às vezes criar o problema, né, de não seguir uma sequência correta. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter muita atenção é isso, ok? Então, é onde que eu verifico, Luciana, a questão do nome. Eu estou cadastrando. E aí, o que acontece? Tem pessoas que têm um nome divergente em algum documento. Então, a primeira coisa que nós falamos para vocês, o nome tem que estar de acordo com a identidade, pois a identidade, ela é o retrato da certidão de nascimento da pessoa. Então, o nome é de acordo com a identidade. Então, eu vou informar o nome, verificando todos os dados do nome, porque, por exemplo, existe Abreu Carlos Santos e existe Abreu Carlos dos Santos. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, até mesmo com a abreviação ou a forma de escrever esse nome. A data de admissão é a data de início da atividade, né, conforme emitido por requisição, ou conforme a sua empresa está definida, lembrando que essa data de admissão tem que ser igual ou posterior à data da realização do ASO, porque nós não podemos ter a data de admissão e o ASO com data posterior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Tipo de apuração aqui que nós estamos falando, ela se trata na realidade para quem tem sistema de ponto, né, que é o controle de ponto utilizado pelos módulos da Senior, que é o controle de ponto antigo Honda, né? Então, o tipo de apuração normal é aquela pessoa que registra ponto e que o artigo 62 da CLT não se aplica. Qual é esse artigo 62? Ele é aquele que define para as pessoas que não têm a necessidade de registrar ponto, certo? O 2, dispensado de ponto, não será tratado pelo controle de ponto Honda. Por que se utiliza esses dois, Luciana, se ninguém pode ficar sem registrar ponto? Somente existe esse 2 porque existem empresas que, por exemplo, têm vendedores que trabalham fora. Existem motoristas que têm outro tipo de apuração de ponto. Então, por isso que existe esses dois. E aonde que fala que ele tem atividade externa específica no inciso 1 do artigo 62 da CLT. Tá? E falo para vocês também irem buscar informações de como se trata esse artigo 62 para que vocês tenham uma noção melhor e mais apurada do que se trata.
E ressaltamos que, em caso de gestores e coordenações que não registram ponto, deverá ser consultado o departamento pessoal e solicitada a autorização da diretoria. Por quê? Porque existem funções específicas que não exigem o registro de ponto, mas também dá mais uma obrigatoriedade da empresa de pagar uma gratificação específica para esse tipo de cargo. Né? E esse tipo de cargo que pode não registrar ponto, ela tem que ter poder de mando. Então, quer dizer, aquela pessoa que pode demitir, que pode contratar, que tem poderes, né, sobre, tem tipo como, é aquela questão que a gente fala, né, uma procuração da empresa para exercer atividades em nome do diretor, né, ou seja, tem o poder de mando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa especificação. Logo em seguida, nós temos o vínculo. O vínculo, por exemplo, aqui eu coloquei algumas situações que a gente também tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Se é um empregado, de acordo com a CLT, você vai informar empregado. Se é um estagiário, eu tenho que informar que ele é estagiário. Se é um terceiro, ou seja, uma pessoa física que emite o RPA, o recibo de pessoa autônoma, então eu tenho que informar que ela é um terceiro. E se é um aprendiz menor, eu tenho que informar que ele é um aprendiz, ou seja, todo cadastro exige atenção. Então, quando a pessoa for fazer um cadastro, ela tem que ter um treinamento específico que informe, né, o tipo exato que aquela pessoa, da atividade que aquela pessoa está exercendo. Porque uma informação incorreta, nesse caso, pode trazer outros problemas. Um exemplo do aprendiz é que, caso informe errado, o cálculo de um aprendiz é 2% para a FGTS. E caso esse vínculo esteja errado, ele vai para o CAGED errado, e aí, em função disso, um dia ou outro, a empresa pode ser notificada e depois ter que pagar em cima dessa informação, certo? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. No caso do sindicato, o sindicato, ele é muito importante dentro de um cadastro. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque se você informa o sindicato errado, a sua hora extra fica errado, as informações referentes à data base desse sindicato, da alteração salarial, do dissídio desse sindicato, dessa pessoa fica errada. Então, é muito importante que você informe e preste bastante atenção no sindicato que você vai informar. Sindicalizado. Geralmente, toda pessoa que ela inicia na empresa, ela não é sindicalizada. Ela passa a ser sindicalizada quando, após ela entra na empresa, toma conhecimento de qual sindicato aquela empresa no caso, né, qual sindicato aquela empresa tem que prestar conta, né, qual o sindicato que a empresa segue a convenção, e aí sim ele busca esse sindicato e solicita, né, o vínculo com esse sindicato, e aí apresenta a empresa e depois ele passa a ser sindicalizado, ou se caso ele seja, né, ele traz um documento e aí sim você coloca aí como sim. Categoria social. A categoria social, gente, é muito importante. Se você informa a categoria social errada, você não consegue alterar. Hoje, por exemplo, nós estamos, às vezes, com várias situações em que, por um erro de cadastro, de repente, a sua empresa possa ser autuada. Gente, eu peço desculpa, estou com um pouco de alergia. Então, a categoria do E-Social é muito importante. Você tem que prestar bastante atenção. Se é empregado, a categoria é 101. Se é aprendiz, a categoria é 103. Se é estagiário, é 901. Lembrando que o cargo deve estar de acordo com a requisição e não pode estar divergente, né, com o do ASO, o atestado de saúde ocupacional. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Outra coisa que nós temos que tomar e avaliar bastante cuidado é a motivação da alteração. Porque se é primeiro emprego, né, se é admissão, que às vezes a pessoa coloca promoção no dia da admissão da pessoa, e isso também vai para o CAGED, fica errado, certo? Então, o que a gente informa? Que no caso, né, da alteração, a gente informa a admissão sempre no primeiro cadastro, que no caso não é uma alteração, é um cadastro de admissão.
tá? Escala. Você vai informar a escala de acordo com o cadastro da sua empresa. Lembrando que tem essa questão da nova turma, né? Conforme a escala. Você vai clicar Enter até o tipo de contrato. Tipo de contrato é outra questão que a gente tem que analisar e verificar certinho qual informar. Se é empregado, aquele vincular, que o vínculo é 10, que é empregado de acordo com a CLT, né? Se for aprendiz, você tem que informar aprendiz. Se for estagiário, você tem que informar estagiário. Se for terceiro, você tem que informar que é terceiro. Então, você também tem que prestar bastante atenção, porque esses detalhes fazem toda a diferença. Filial, conforme a localidade, né, ou as filiais que você tiver. Tipo de admissão, prestar bastante atenção, primeiro emprego ou segundo emprego, né, no caso se a pessoa já tivesse contratado, né, se for um reemprego, ou primeiro emprego, certo? Motivo de admissão. É sempre gente, a admissão, ele está sendo contratado, ele ainda não teve outros motivos, né? Tipo de salário, mensalista, se a pessoa recebe semanalmente ou diariamente, né, diarista e tudo mais, você também tem que informar. E a gente vai dar Enter até salário. Outra questão que necessita de muita atenção. A remuneração, ela tem que estar de acordo com a requisição do seu solicitante, porém, você também deve verificar se o mesmo não é superior a nenhum salário já existente na empresa. Então, você imagina que você está contratando alguém para trabalhar como motorista. Todos os seus motoristas ganham R$ 1.500. Você vai lá e contrata um novo motorista hoje com o mesmo cargo dos demais, ganhando R$ 1.700. Isso, além de uma insatisfação, gera um paradigma salarial. Por quê? Aquela pessoa acabou de entrar e está recebendo mais do que os demais. Então, antes mesmo do cadastro e da efetivação desse cadastro, você deve confirmar o salário que os demais, naquele cargo, naquele local, estão recebendo, ok? Então, você vai dar Enter, né, até o indicativo de admissão, que você vai colocar como 1. Tipo de admissão no e-social, você também vai informar como 1, que é o indicativo ali de admissão é admissão, o tipo de admissão no e-social 1 ali também é admissão. Seguro-desemprego, aí de acordo com aquela consulta você vai informar se ele não recebe ou recebe. Existe uma terceira opção, não foi consultado. Se a lei determina que seja consultado, eu acho que não é opção informar não consultado. Porque se a lei exige, você vai informar e vai declarar que você não está consultando uma coisa que a lei determinou. Então, a gente não pode colocar, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai dar Enter até o local. E no local, você vai informar de acordo com o seu organograma. Você vai informar o centro de custo utilizado na sua empresa, o sexo, feminino ou masculino. Estado civil, conforme constante, né, na certidão de casamento, nascimento ou um comprovante, né, escrituração da união estável. Tem empresas que têm uma declaração específica quando a pessoa não é casada e aí faz aquela declaração e entrega. Outras empresas exigem que seja uma escrituração de união estável feita em cartório, né, de acordo com a sua necessidade. Mas o que a gente quer deixar bem claro no Estado Civil é que você não pode pegar o que a pessoa disse no currículo. Se a pessoa diz que é casado, ela tem que ter uma certidão de casamento. Outra atenção que nós chamamos na certidão de casamento é que às vezes a pessoa apresenta uma certidão de casamento, mas logo embaixo na certidão de casamento existe uma averbação de divórcio. Então, na realidade, aquela pessoa deixa de ser casada e passa a ser divorciada ou separada. Então, nós temos que ter essa atenção também no momento do cadastro. Se a pessoa é solteira, ela vai te apresentar uma certidão de nascimento, mas de repente ela mora com uma pessoa e ela declara isso numa solicitação, numa ficha que você entrega para ela de solicitação de emprego. Então, aí você vai colocar então concubinato, porque ela não é casada, ela é solteira, só que ela vive conjugalmente com outra pessoa. Ou se não, uma união estável, que no caso, por exemplo, para o e-social não existe união estável, existe casado, solteiro ou divorciado, ou viúvo, né? Mas nesse caso, né, a gente ainda usa união estável, só que a gente não sabe o que o e-social faz com isso, que para eles não existe. Então, grau de instrução. Outra coisa, nós não podemos colocar aquilo que a pessoa informa no currículo. Nós temos que ter uma certidão, né, um certificado de conclusão de curso de ensino, de curso
superior ou qualquer coisa assim, né? Ou uma declaração informando que a escolaridade que aquela pessoa está hoje. Data de nascimento, conforme informado no RG. Nacionalidade, se nascido no Brasil, brasileiro. Caso contrário, informar o país, que a pessoa geralmente também traz um documento especificando. Carteira de trabalho. É conforme, né, a carteira de trabalho da Previdência Social, que hoje, né, tem aquela carteira nova, que vem com número e dígito. O que acontece? Muitas vezes a gente coloca esse número e o dígito separado. Aí o CAGED dá a rejeição. Então, o que a gente faz? Mesmo tendo um tracinho, eu junto toda a informação daquele número e só coloco a série separada. Só que isso fica, né, de acordo com cada pessoa, e aí a gente não vai entrar muito nessa questão, porque existem locais que funcionam bem e existem locais que não, ok? Dígito não preenche, o dígito no caso, né, aquela questão que eu falei para vocês, que geralmente dá erro no CAGED, não quer dizer que em todas as situações dê, ok? Data de emissão, é a data da emissão da carteira, o estado de emissão, certo? E o CPF você vai informar. Geralmente nos sistemas da Sênior, o que acontece? Na confirmação do CPF, ele te informa se aquela pessoa já teve algum cadastro dentro do sistema. E caso ele tenha, ele te informa, olha, essa pessoa trabalhou na empresa tal, tipo de colaborador tal, com o mesmo CPF. Você deseja continuar? Por que ele faz isso? Porque se você for contratar uma pessoa a título de experiência, você vai ter que verificar quanto tempo ela trabalhou dentro da empresa e se ela teve outro registro entre a saída dela da sua empresa e o retorno dela para a empresa. Por quê? Porque senão pode caracterizar fraude ao FGTS. Porque a pessoa ela tem que ficar um tempo fora da empresa. E caso ela não tenha nenhum registro, pode caracterizar que a empresa mandou ela embora, depois você contratou com um salário mais baixo ou com N outras situações. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa, que quando você vai contratar a título de experiência, rege a boa prática que caso a pessoa saia da empresa com prazo aí de 2 anos entre um contrato e outro, né, se nada tiver mudado nessa função, você não pode recontratá-la como experiência. Por quê? Porque qual que é a finalidade do título de experiência? É que se a empresa que já conhece o funcionário, né, a finalidade da experiência é a empresa conhecer o funcionário e o funcionário conhecer a empresa e saber se em ambas as situações os dois se atendem, né? Se dá para aquela pessoa continuar na empresa e vice-versa. Então, nesse sentido, qual que é a finalidade então de uma pessoa contratar a pessoa a título de experiência se ela já o conhece? Então aí essa pessoa, caso ela seja recontratada, ela entra então com um contrato indeterminado. E no caso de um contrato determinado, que é aqueles contratos que você tem data de início e fim, o que você vai fazer? Você tem aí que ter 6 meses entre um contrato e outro. Caso contrário, descaracteriza o contrato determinado. Ok? Então, fiquem bem atentos a essa questão. A mesma coisa acontece no número do PIS, né? Que você encontra esse número ou no cartão do cidadão ou na carteira de trabalho. A pessoa às vezes te entrega um extrato de FGTS que ele mesmo solicitou à Caixa, constando o nome dele, o número do PIS. Você poderia estar utilizando para poder estar fazendo o cadastro dele. A data do cadastramento, no caso do PIS, não precisa preencher. Optante pelo FGTS, sim, caso seja estagiário, não, porque o estagiário ele não tem vínculo empregatício, então ele não pode receber FGTS. Né? A data da opção é a mesma data da admissão e a gente costuma dar enter até a modo de pagamento. No caso, no modo de pagamento, se for, você escolhe a opção. Geralmente, né, a gente trabalha com relação bancária, mas tem dinheiro, cheque e outros, né? Você vai informar, caso relação bancária, você vai informar o banco, a agência, o tipo de conta. Lembrando que o tipo de conta, nós temos a corrente, nós temos salário, né? Então, a gente tem que informar de acordo com aquilo que a pessoa informou, né? E a conta bancária. Lembrando, gente, que quando você vai informar uma conta bancária, você tem que prestar bastante atenção, pois caso você informe qualquer número errado, isso pode resultar na inconsistência, né, que é do menor dos males, mas também
no pagamento indevido em outra correntista, para outro correntista, para outra conta. E aí o que acontece? A empresa pode não conseguir reaver esse valor e ficar então com esse negativo, ok? Então a gente vai período de pagamento que é mensal, se for semanal ou diário, tem que informar de acordo com o pagamento da pessoa. Enter até a escala de vale transporte, né? Se a pessoa utilizar vale transporte, você tem que informar qual linha essa pessoa está utilizando. Recebe adiantamento, você também tem que informar se sim ou não. E aí, no caso de aprendizes, estagiários, como o salário deles são baixo, né? O pagamento deles é um valor menor. Em algumas empresas, eles preferem não pagar o adiantamento para essas pessoas, mas fica a critério da empresa. Recebe 13º? Sim, estagiário não, porque ele não é funcionário, né, empregado da empresa. Consta RAIS? Sim, para os demais estagiários não. Enter até emitir cartão de ponto. Para quem tem um módulo, né, de Honda ou cartão de ponto, né, você vai utilizar sim. Para aquele funcionário que não utiliza ponto, que ele não tem controle de ponto dentro do seu sistema, você vai colocar não, que no caso seria a opção 2, né, que é não conta Honda. Código da chapeira, você pode repetir o número da matrícula. Deficiente, outra coisa que é muito importante a gente tomar bastante cuidado. Por quê? Quando você informa que a pessoa é deficiente, ela tem que vir junto com o ASO, que é o atestado saúde ocupacional, um laudo informando que essa pessoa é deficiente, qual a deficiência que ela tem. Então, de acordo com esse laudo, você vai informar todos os dados da deficiência desse colaborador. Lembrando que quando for deficiente, também tem uma aba específica que você tem que preencher, ok? Reabilitado também de acordo com o laudo, caso conste, né? Raça ou cor. Raça ou cor geralmente não tem documento que informe a raça ou cor. As certidões de nascimento bem antigas tinha, hoje em dia não tem. Por quê? Uma criança pode nascer com a cor amarela e com o seu desenvolvimento ela pode se tornar uma pessoa de uma outra cor. Então, por isso não vem. Geralmente, eu, Luciana, pego a carteira de trabalho e defino a cor dela. Por quê? Porque não tem como a gente saber através de um documento, né? Lembrando que raça e cor é uma coisa muito difícil, então você tem que verificar aquilo que mais condiz. Por quê? Hoje em dia nós temos a pessoa branca, parda, mameluco, que eu não sei do que se trata. Nós temos o negra, que não é uma cor, é uma raça. Nós temos aí algumas outras definições que eles consideram, e aí você tem que enquadrar dentro de uma delas. No site do Ministério do Trabalho tem uma especificação melhor do que você deve considerar como raça e cor. Então, basta vocês estarem dando uma olhadinha lá também, e mais para frente eu posso fazer um link sobre essa questão para que vocês possam analisar. Contador e controle de ponto e refeitório. Para quem tem o sistema Honda, né? Vocês podem colocar 2 conta ponto ou 4 não conta. Ou seja, quem registra ponto dentro do sistema desse controle de ponto e refeitório, que é o antigo Honda, que é outro módulo da Sênior, vai colocar como 2, conta ponto. Caso essa pessoa não vá fazer parte deste módulo, coloca não conta. CFIP, outra questão, gente, de muita atenção. CFIP é o quê? É o que vai para o CFIP, é o que vai ser informado para o INSS, para o FGTS. Então, se você coloca um empregado, o que o empregado considera? 8%, né, para o FGTS, e o índice, né, a alíquota de acordo com o salário que essa pessoa receber para o INSS. Estagiário tem? Não tem, ele não faz parte do CFIP, ele não é empregado. Então, se você informar errado, vai a informação errada. Então, o estagiário ele não vai. O aprendiz é a questão de que o aprendiz ele considera para FGTS 2%. Se você informa aí errado, quando você for fazer o fechamento, não vai dar certo. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Data da inclusão. A data da inclusão é um detalhe que você tem que prestar muita atenção também. Por quê? Porque caso você informe a data da inclusão errado, fica complicado até para você explicar isso para um fiscal amanhã. Porque a data da inclusão tem que ser um dia anterior à data de admissão dessa pessoa. Porque eu tenho que enviar para o social até um dia anterior, ou bem anterior, contando que você tenha aí o cuidado de ser anterior à data de admissão, ok?
E no nosso caso, como a gente tem recrutamento e seleção, ele pede para incluir uma pessoa, tá? Caso essa pessoa seja estagiário, você vai ter então mais uma linha, né, que determina como o e-social determina o envio desse estagiário até o 7º dia útil, até o 5º dia útil, né, até dia 7, aliás, do próximo mês da data de admissão, e você tem que enviar então. Então, por exemplo, se ele for estagiário, eu tenho que preencher uma aba chamada estagiário, né, onde eu vou informar a natureza desse estágio, se ele é obrigatório ou não obrigatório, nível, né, se ele é superior, se ele é um curso técnico ou coisa assim, área de atuação. É de acordo com o que tiver informado no termo de compromisso, lembrando que nós devemos verificar se essa área de atuação está de acordo com o curso dele. Eu não posso colocar uma pessoa que trabalha, que está fazendo um curso de direito na área de informática, certo? Eu tenho que colocar então ele numa área onde que condiz com o curso dele. A pólice de seguro, que ou é a empresa que paga ou é o curso que paga, valor da bolsa que a empresa está pagando, previsão de término, conforme informado no termo de compromisso, instituição de ensino, também conforme informado no termo de compromisso, né? E o supervisor de estágio, que geralmente tem que ter o mesmo curso que o funcionário trabalha ou estar atuando na área que essa pessoa está fazendo o curso profissional, no caso, o curso superior ou técnico, ok? Então, feito isso, nós temos a ficha complementar. Ah, Luciana, mas como que eu faço para poder clicar então nessa ficha complementar? Dentro daquela ficha básica que nós estávamos, que é essa ficha básica aqui, dessa tela que está aqui na nossa frente aqui, basta nós clicarmos com o botão direito em qualquer um desses locais, em qualquer local aqui desta tela, clicando com o botão direito, ele vai abrir um atalho, e dentro desse atalho eu tenho que preencher a ficha complementar, certo? Então, ali constarão os dados pessoais do funcionário, tais como os endereços, RG, habilitação, prazo de contrato, né, que são importantes para o CAGED e também para o e-social. Então, vamos lá, vamos iniciar essa ficha cadastral. A primeira coisa que vem nessa ficha é a ficha de registro. Aqui, gente, nós temos os campos que nós preenchemos. Existem outros campos que nós não preenchemos e tiramos dessa ficha, mas de repente no seu sistema pode ter. Isso aqui é só um básico, né, do que é levado ou de que nós utilizamos, mas cada empresa tem a sua. Ficha de registro é o número, você vai repetir o número da matrícula desse funcionário. País, Brasil, ou utiliza a lupa para verificar qual é. Estado, conforme o comprovante de residência que esse funcionário apresentou. Tipo de logradouro, você também tem que verificar se é rua, se é avenida, se é rodovia e assim por diante. Cidade, você vai clicar sobre o F3 ou na lupinha e vai pesquisar a cidade. Lembrando que, caso você não conheça a cidade ou você não tenha cadastrado, verifique no site do RAIS, que é o www.rais.gov.br/municípios.asp, e utilize o código que está lá. Porque no e-social ele não aceita códigos errados. Então você tem que tomar esse cuidado e informar o código correto. Então aí você vai informar a cidade, o endereço, conforme o comprovante, o número da casa, o complemento, caso tenha. Porque vamos supor, a pessoa mora num prédio, o apartamento é tal e o número é tal. Então aí você precisa informar qual apartamento essa pessoa reside. O bairro, o CEP também tem que estar de acordo com a residência da pessoa. O DDD, aí você informa telefone, o celular, que é de acordo com o que foi no currículo, os números que você utilizou para entrar em contato com essa pessoa. E logo em seguida a gente vem aí, já é o país de nascimento dessa pessoa, o estado de nascimento, a cidade de nascimento. E isso deve estar de acordo com o RG dessa pessoa. Tá? E novamente eu coloco aqui embaixo que nesses casos é necessário você consultar, né, o site da RAIS para verificar o código correto dessa cidade e não informar o código errado. Uma vez informado errado, você pode ter problemas na hora dos envios para o e-social. Então, você vai dar Enter até a carteira de identidade, você vai buscar o número correto no RG, o órgão emissor, você também vai verificar no RG, que fica no verso onde está a foto,
Estado do órgão emissor, data de expedição, fica logo em cima na carteira de identidade, né? O título de eleitor, você vai informar o número completo, a zona e a seção. Você vai informar, então, a habilitação, a categoria dessa habilitação, o órgão emissor, o estado do órgão emissor, data de expedição, primeira habilitação e validade. Lembrando que, se você for informar alguma questão da habilitação, informe todos esses campos que se referem à habilitação. Se você informar faltando campo, no e-social vai dar erro nessa informação. Que caso você vá contratar, por exemplo, um motorista, é exigido que seja preenchido o campo de habilitação, porque é um dos documentos, né, necessários para que ele possa exercer essa atividade. Depois vem a questão do número de reservista, que no caso de menor aprendiz não é obrigatório, né? Aí vem o número de reservista, categoria, situação do registro, geralmente a gente não preenche. Vencimento do contrato, aí entra aquela questão que eu falei para vocês. Caso o contrato seja por tempo determinado, nós vamos informar a data de vencimento, né? Por quê? Porque se de repente eu precisar saber, né, quando que vai vencer, eu tenho a data ali em cima e embaixo, na duração do contrato, eu vou informar. A empresa onde eu trabalho tem por prática colocar 44, mas o prazo máximo para contrato de experiência é 90 dias, então poderia ser 45, né? Lembrando que o primeiro não pode ser menor do que o segundo. Então, por exemplo, se você vai querer, por exemplo, colocar lá, você pode colocar 60-30, mas você não pode colocar 30-60, ok? Só para questão de informação. Ressaltando que, em caso de readmissões de ex-funcionário, na mesma função exercida no contrato anterior, o mesmo não poderá ter experiência. É a mesma questão que eu disse para vocês inicialmente lá. E caso seja determinado, né? No caso da duração do contrato, o que a gente faz? A gente informa os dias para completar, né, a data de vencimento do primeiro campo e a duração de contrato. A gente vai no Excel, você coloca a data de vencimento do contrato, menos a data de admissão, mais você tem aí uma quantidade de dias para você preencher nesse campo. É a mesma coisa de estagiário, por exemplo, que tem 2 anos de atividades, então você vai colocar lá a quantidade de dias que ainda falta, ou senão a data de admissão menos a data de vencimento, você vai ter uma quantidade aí de dias para você informar nessa duração de contrato. Lembrando que aí a data do vencimento do contrato menos a data de admissão mais porque ele não conta a data de início, tá ok? Exame admissional é de acordo com o que está no ASO, lembrando que nesse caso, conforme eu já disse para vocês, a gente tem que tomar o cuidado de que a data do ASO não pode ser superior a 15 dias, né? A data da emissão, né? Não pode ser anterior a 15, ser maior do que 15 dias, né? Anterior. Então, vamos supor, se eu vou contratar a pessoa dia 1º, se eu fiz o ASO com data dia 14, não é bom, né? Você contratar essa pessoa, porque aí esse ASO pode não ter mais validade. O próximo exame admissional, algumas pessoas preenchem, outras não. No caso, a gente tem um módulo de segurança do trabalho, então, nesse caso, é eles que preenchem depois. Validade do MOP, a gente coloca a mesma validade da carteira, porque hoje ela já vem no CNH, né? Conselho profissional, é só se ele tiver, né, um curso de conselho profissional, vamos por um técnico de segurança do trabalho, ele tem que ter um número, um advogado tem que ter, um engenheiro tem que ter, então, nesses a gente preenche os registros profissionais. Cláusula securatória, na maioria dos nossos tem. O que seria essa cláusula securatória? É aquela que prevê que em caso de interrupção do contrato, essa pessoa esteja ciente que ela possa ter que pagar uma parte desse contrato e assim por diante, tá? Nome completo. Por que tem o nome completo no final, Luciana? Porque existem pessoas que têm um nome muito grande, então lá no início não cabe o nome inteiro, a gente tem que abreviar. Então, quando existe o preenchimento desse nome completo, o e-social, em vez de pegar o que está lá em cima, ele pega esse. Porque nesse aqui o campo é aberto e ele permite colocar o nome inteiro. Certo? E enter até o final. Quando a setinha voltar lá para cima, azulzinha, significa que você finalizou o seu cadastro. Logo em seguida, nós vamos com o botão direito no campo dependentes. Neste campo também é obrigatório o nome da mãe e dos dependentes dessa pessoa.
O nome da mãe, porque ele tem que constar na rescisão de contrato de trabalho do seguro-desemprego, né? E dos dependentes em função do imposto de renda. Então, nesta tela, naquela tela inicial, né, que você sai da ficha básica, clica com o botão direito de novo, sai da ficha complementar, entra na ficha básica e clica com o botão direito novamente, e ele vai te dar a opção de dependentes. Nesse dependentes, você vai primeiro informar a sequência, iniciada com 1. Então, 1 é a mãe, o 2 é o pai, o 3 é a esposa, o 4 é o filho, e assim por diante. Então, iniciando sempre com 1, né? Você vai informar o nome do dependente, grau do parentesco. Lembrando que, se eu informei que é filho, então eu tenho que informar todas as informações do filho. Se eu informo que é cônjuge ou os pais, assim por diante. Então, tipo de dependente do E-Social, conforme o caso acima, né? Se ele é pai, filho, irmão, esposa. Sexo feminino ou masculino. Gente, muito cuidado, porque vai que você preenche o nome da mãe, coloca sexo masculino. O E-Social e a rescisão, ela não vai pegar essa pessoa para colocar lá no nome da mãe, porque ele está no sexo masculino e ele identifica por aí quem é a mãe e o pai, tá? Idade limite para imposto de renda, no caso, é 21 anos para filho, 99. Quando a gente fala 99 esposa, dependente de imposto de renda, o esposo ele tem que declarar que essa pessoa é dependente dele de imposto de renda, ou senão passa a pagar errado. Tá? Lembrando que esse 99 só utiliza para aquela pessoa que o funcionário declara que é dependente dele de imposto de renda. Tá ok? E 00 para pais. Enter até a idade limite de salário família, que é 14 somente para filhos. Tá? E no caso de quem não tem direito, você coloca 00. Data de nascimento, você informa de acordo com a certidão de nascimento. CPF de pai ou mãe, no caso de filhos, é obrigatório ter o número do CPF, né, do filho e também da esposa. Pensão, somente quando tem aquela apresentação, solicitação judicial para colocar que sim, tá? Estado civil, você também vai de acordo com cada tipo de dependente, né, ou de acordo com os documentos apresentados, grau de instrução também. Invalidez ou tutela, você também tem que informar, aviso impresso sim, se filho, né? Mas você pode colocar sim para todas as opções e enter até o final. No caso de filhos, dentro dessa própria telinha de dependentes tem uma aba chamada Nascimento. Então, nela você vai informar os demais dados, tipo o país, que é Brasil, estado que essa criança nasceu, local de nascimento, nome do cartório, né? E aí também nós temos o número do livro, número da folha, o número do registro. Hoje em dia, né, como a maioria das certidões já vem com o número completo de matrícula, você pode deixar de preencher os campos número de livro e número da folha e preencher a matrícula no número do registro, que ele já compõe todos os demais dados. A data da entrega, que no caso é a data da admissão da pessoa, né, e a declaração de nascimento vivo, de nascido vivo, ok? Feito isso, eu vou sair dessa tela e essa tela eu vou preencher somente para filhos. Lembrando que se algum dia esse filho vier a falecer ou a esposa vier a falecer, a gente tem que preencher a tela óbito, tá? Eu falo isso sempre na admissão, porque às vezes a gente pode cair no esquecimento nos demais treinamentos. Mas na admissão, geralmente a pessoa vai trazer quem já é vivo, né? Quem ainda está vivo, vamos por assim. Fechando então a tela dependente, eu volto para a tela inicial, que é a tela básica, e aí eu vou clicar novamente com o botão direito e vou em adicionais, né? Esses adicionais eu somente vou preencher para quem tem insalubridade ou periculosidade. E eu não posso informar preencher os dois campos. Quem tem insalubridade, quem tem periculosidade, ok? Então, vamos lá. Nesse campo, o que consta? Tem tipo de colaborador, é um empregado, porque os demais não têm insalubridade nem periculosidade. Data de alteração, é a data da admissão. Insalubridade, nós temos aí 10%, 20% ou 40% do salário mínimo.
E como periculosidade, nós temos 30% do salário de remuneração do colaborador, salário contratual. Então, existem locais onde que você pode pagar as duas situações. Nesse caso, é necessário analisar qual melhor remunera o funcionário para escolher uma das opções, tá? A aposentadoria especial é de acordo com o PCMSO da empresa, se não tiver, coloca somente 00. Enter até sair e dá o OK e sair. Feito isso, nós fechamos essa sessão e aí nós vamos para a aba Seleção. Na aba Seleção, o que tem nessa aba? Geralmente existem empresas que têm algumas regras específicas que são utilizadas somente para quem tem essa seleção. Então, vamos supor, eu quero que realize o desconto de vale transporte de uma forma diferente. Então, aí eu vou realizar somente para quem tem aí a seleção 14, que é vale transporte. Se essa pessoa não tem a seleção 14, ele não vai calcular para ela. Então, nesses casos, a gente utiliza esse campo seleção, que é onde determina que o evento só funciona para aquela pessoa que está selecionada, tá? Nesse exemplo aí, a gente deu como vale transporte, que é seria uma regrinha, uma especificação do evento, que só vai calcular para essas pessoas que estão selecionadas. Nós temos a outra que é a aba ponto. Nessa aba ponto, ela é preenchida para quem tem o módulo controle de ponto. E nesse módulo controle de ponto, nós temos que informar o crachá, o número de crachá. Assim que a pessoa entra, ela tem um número de crachá específico para ser considerado dentro do sistema ponto. Então, aí eu informo um número qualquer. Nós, temos como boa prática informar os 2 primeiros dígitos como 01 empregado, o terceiro e o quarto, o número da empresa, e os demais é 00 e o número da matrícula do colaborador. Mas cada empresa tem a sua preferência e pode seguir a sequência que desejar, ou somente repetir a matrícula e assim por diante. Feito isso, nós finalizamos o cadastro desse colaborador, ou seja, eu preenchi todos os campos necessários para o fechamento do cadastro desse colaborador. Feito isso, eu posso conferir, Luciana? Existe alguma tela que eu posso conferir? Sim, você pode. Tá? Então, a gente tem uma sequência de documentos e dentro dessa sequência de documentos tem alguns campos que você pode identificar se está ok. Tá ok? Então, vamos lá. Sequência de documentos para impressão. Onde eu vou, Luciana? Você vai no menu, colaborador, documentos, sequência de documentos. Nesse caso, nós criamos uma sequência de documentos onde constam todos os documentos necessários para impressão. Então, quais seriam esses documentos? Eu coloquei aqui para baixo para vocês o que vocês têm que imprimir. Então, nós temos, a ficha de registro. Por que, Luciana, ficha de registro? Porque na ficha de registro tem os dados da empresa e os dados desse colaborador. E ele assinando, ele comprova todas as informações que estão ali. Tipo endereço, os dados dele, o contrato, o salário que ele vai receber, tudo certinho. Outra coisa que nós temos que imprimir é as fichas para pegar na carteira desse funcionário. Então, nós vamos no Ruby, menu, cálculos, relatórios, etiquetas gerais, executar. Nessas etiquetas, eu vou imprimir, então, a etiqueta de contrato de trabalho, eu vou imprimir a etiqueta de FGTS, prorrogação. No caso do FGTS, nem todo mundo utiliza mais esse FGTS, porque é obrigado para todo mundo. Mas existem carteiras que têm campo para colar essas etiquetas. Então, nós imprimimos e colocamos. Prorrogação e contrato determinado, a gente geralmente faz no Excel. Existem empresas que já têm no seu próprio sistema e aí imprime de acordo com cada empresa. Então, isso aí é de acordo com cada empresa, com os tipos de contratos que ela utiliza. Depois, feito isso, nós vamos colar as etiquetas, a de contrato de trabalho, a gente vai colar no campo, para contrato de trabalho, a opção do FGTS no campo específico da carteira para FGTS, e no caso o termo de prorrogação, a gente cola na parte de anotações, certo? Observações finais somente para essa questão das etiquetas. A gente tem que colher a assinatura dentro do prazo de 48 horas e devolver essa carteira de trabalho juntamente com cópia dos documentos para esse funcionário. Nós não podemos reter mais do que isso, os documentos dele.
Então, para a conferência, se está com alguma dúvida, quer saber se você preencheu certinho, você pode utilizar a ficha de registro ou as informações gerais, que é no mesmo lugar onde que nós imprimimos a ficha de registro, que é no menu, colaborador, ficha de registro, listar. Nessa fichinha de informações gerais, você tem todas as informações que você registrou dele. E aí dá para você fazer aí uma consulta e verificar se está tudo certo. No menu colaborador, ficha cadastral, relação de cadastro, nós também temos a relação cadastral ficha básica e relação cadastral ficha complementar. Nesses dois tipos de relação, você também tem todos os demais campos, tipo conta corrente, os adicionais que você cadastrou para a pessoa, se ela tem insalubridade ou periculosidade, o endereço, todos os dados admissionais dele. Tá? Isso aí para conferência. Continuando então os modelos dos documentos que a gente tem que imprimir. Além da ficha de registro, nós temos uns modelos de documentos básicos de que a gente tem que ter. Então, nós vamos no menu colaborador documentos, modelos. O que a gente tem? Contrato de trabalho. Então, geralmente a empresa que você trabalha tem os modelos de contrato. Então, tem que ter um para experiência ou um para ter por tempo determinado. Vamos supor, se é safra, se é empreitada, então ela tem que ter o seu contrato específico. Termo de prorrogação, ou seja, às vezes experiência, ela tem os primeiros 45 dias e depois ela tem que ter um termo de prorrogação para os próximos 45. Declaração de renúncia, no caso, para quem não utiliza Vale Transporte, mesmo que ela não queira, é bom, é de boa prática, a empresa ter um documento onde que essa pessoa renuncia o interesse pelo Vale Transporte, para amanhã ela não alegar que a empresa que não pagava. Autorização de desconto. No caso, a empresa geralmente ela costuma fazer alguns descontos, então ela precisa notificar essa funcionária que caso ela opte, né, ou tenha algum desfalque ou faça alguma coisa que não seja prática da empresa, que ela saiba que isso possa ser descontado dela. Então, geralmente, plano de saúde, se ela se interessar, plano odontológico, vale transporte, utilização, perca do crachá, caso ela perdeu o número do crachá, ela autoriza ali descontar dela, caso ela ocorra a perda desse documento, que é um documento da empresa, que é o crachá, que é o documento de identificação dele, né, ou qualquer outro documento, chave de armário, esse tipo de coisa. Comprovante de devolução da carteira, muito importante, porque o funcionário pode alegar que não recebeu essa carteira e a única coisa que você tem é o comprovante de devolução. Declaração de dependência para imposto de renda. Amanhã ou depois ele fala, não, mas eu não podia e cair na malha fina em função do dependente que você colocou. Ele é que apresentou o documento, ele assinando esse documento, a empresa fica, né, tem um documento legal para apresentação até mesmo para ele, caso ele venha, né, reclamar em algum sentido assim. Caso ele tenha filhos, tem que ter um termo de responsabilidade, onde ele alega que tem aqueles filhos e dentro de qualquer eventualidade, eles são os dependentes legais dele. Ficha de salário família e caso ele utilize o Vale Transporte, declaração de deslocamento, onde vai constar o endereço dele e onde ele autoriza o desconto de 6% do salário. Certo? Esses são os documentos práticos que a gente utiliza e que é bom a empresa ter em seus documentos e arquivos. Então, as observações gerais. Torna-se imprescindível a consulta da qualificação cadastral e do seguro-desemprego antes de qualquer contratação para seguir as datas e informar ao departamento pessoal como proceder conforme cada operação. Por que como proceder? Porque conforme eu falei para vocês, se a pessoa estiver recebendo o seguro-desemprego, ela terá que ser enviado o CAGED diário desse colaborador que acabou de iniciar na empresa, né? A qualificação cadastral, como nós temos que enviar a admissão do funcionário com um dia de antecedência da data de admissão, caso ele não esteja qualificado cadastralmente junto ao E-Social, você não consegue realizar esse envio. Ou seja, se ele tiver com alguma pendência no CPF ou no PIS, você não consegue realizar esse cadastro. Lembrando que deve ser feito com todos os funcionários, porque às vezes o funcionário tem uma mãe que tinha um nome com divergência. Na hora que ela corrige o nome dela, cria pendência no nome dele. Por quê?
porque o nome dela também consta nos dados cadastrais dele. E aí isso faz com que gere uma pendência que ele somente consegue corrigir a partir do momento que ele for até a Receita Federal para fazer essa correção. E assim seguir por diante. Vamos supor a pessoa não foi, deixou de cumprir uma questão eleitoral. Aí ele tem que comparecer a um cartório eleitoral para corrigir o problema na título de eleitor. Corrigindo o problema no título de eleitor, ele tem que comparecer a uma agência da Receita Federal para conseguir regularizar e assim ter qualificação cadastral e assim por diante. Então nós temos que ter essa qualificação cadastral antes da admissão dele, porque caso ele não esteja apto para o início da atividade, pode ocorrer o risco de você agendar com ele para começar no dia seguinte e você não conseguir enviar ele para o e-social e ter que barrar a sua admissão. E aí atrapalhar todos os demais processos, né, que a empresa tem, e em função disso correr o risco aí de estar atrapalhando todos os demais processos. Na data de admissão, deverá ser confirmado o início da atividade desse colaborador. Porque o que acontece? Hoje nós temos um envio para o e-social. E caso esse funcionário não inicie, nós temos somente até a data de admissão desse colaborador para realizar o cancelamento da sua admissão. Então, nós temos que tomar bastante cuidado e verificar se esse funcionário realmente iniciou. O prazo para realizar a anotação necessária na carteira de trabalho e devolver os demais documentos é 48 horas. Na devolução até o prazo previsto pela legislação, quem não realiza essa devolução estará sujeito ao pagamento de uma indenização de um salário para cada dia de atraso, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado. Esse pagamento de salário não é para o funcionário, é para o Ministério do Trabalho, em caso alguém, né, fale, né, vá lá e comunique que está sendo realizado a retenção da carteira de trabalho e ele consiga comprovar essa questão. No caso do exame médico na admissão, é um requisito imprescindível e deverá estar junto com os documentos admissionais. Lembrando que você tem que ter, na data de admissão, o ASO tem que ser realizado até a data de admissão, certo? E observando o prazo máximo de 15 dias entre a data de emissão com a data de admissão do funcionário, tá? O colaborador recontratado para a mesma função não tem prazo de experiência, sendo considerado como prazo indeterminado, que é o que eu disse para vocês. A empresa tem como boa prática, né, o fato de que, no caso de uma recontratação, né, dentro do prazo de 2 anos, que nada tenha mudado, ele já entra como prazo determinado. E no caso, se ele venha a participar de um contrato, né, tem que ser num cargo ou num local diferente daquele que ele foi contratado. E quando recontratado em curto prazo para o exercício da mesma função que exercia anteriormente, não há novo contrato de experiência, uma vez que o objetivo dele já foi atingido, pois já tivemos as condições de mútuo conhecimento entre as partes, empregado e empregador, de analisar o desempenho funcional e se a empresa atende às expectativas desse colaborador. Então, aí não existe a necessidade mais de cumprir, então, um prazo de experiência. Então, ele já entra como indeterminado. No caso, né, de prazo determinado, que é aquele que tem um prazo para finalizar, que o funcionário já sabe que naquele prazo acaba, você precisa, então, ter um prazo de 6 meses entre um contrato e outro. Tá? Para contratos, nesse caso também a pessoa passa a entrar como indeterminado. Caso o candidato tenha solicitado e esteja recebendo seguro-desemprego, é a questão que eu falei para vocês, tem que ter o CAGED diário. E o não envio dessa documentação também ficará a empresa sujeito, né, às multas previstas nas leis, de acordo com o que nós temos aqui abaixo. Qualquer alteração realizada após o envio ao e-social deverá ser informada ao departamento pessoal, evitando exclusões desnecessárias, pois tudo que a gente faz com esse funcionário tem algum impacto, né? Então, se eu informo um salário para ele, envio para o e-social, aí de repente o pessoal fala, opa, eu informei o salário errado, você vai lá, exclui aquele salário, coloca um salário menor, por exemplo, já cria um problema, né? Além daquilo lá, amanhã ou depois funcionar para o CAGED e tudo mais que você já enviou,
né? Isso gera um impacto negativo para a empresa. Então tem que ser muito cuidado, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que informar as coisas certas, verificar com bastante cuidado o cadastro para não ocorrer esses riscos. Solicitações de toda atenção possível, gente, que todos os campos sejam preenchidos da forma correta, evitando transtornos legais em função de erros de cadastro, quais poderão ser utilizados contra a empresa futuramente. Porque o funcionário, ele entra, né, trabalhando na empresa, eu informei o cagé diário para ele, informando que ele estava recebendo X. Aí, na hora de enviar a RAIS, eles vão chocar essa informação. E aí, ele pode ter uma remuneração que não era aquela, e aí gera um determinado transtorno. Inclusive, por exemplo, no envio de um CPF errado. De repente, a pessoa está informando aí para a Receita Federal que recebeu X, e de repente, por um número errado informado no CPF de um colaborador, outra pessoa que de repente pode estar até fora da empresa pode ser prejudicado porque foi utilizado o CPF dele para a pessoa errada e aquela remuneração entrou na remuneração dele e ele cai na malha fina em função disso. Então, quer dizer, são N situações que a gente não prevê, mas pode existir caso você preencha o número errado. Então, nós temos que ter bastante cuidado nesse sentido. Então, qual que é o processo final aqui? Então, você recebeu a documentação completa, né? A gente pede, geralmente, como boa prática, 5 dias úteis para acima de 3 funcionários. Por quê? A gente tem que pegar toda essa documentação, tem que fazer as consultas, tem que cadastrar dentro do sistema, tem que imprimir toda a documentação. Depois de imprimir essa documentação, a gente tem que enviar para o social. Então, existe um processo atrás dessa admissão. Então, por exemplo, menor do que 2 funcionários, você pode entregar com 2 dias úteis. Mais do que isso, 5 dias úteis. Consulta se está recebendo seguro-desemprego, se foi emitida a qualificação cadastral. Efetivar o cadastro no sistema, né, até 12 horas do dia útil, que antecede a data de admissão para envio para o e-social, porque caso alguma coisa dê errado, você ainda tem um prazo aí para correr atrás de informações, né? A gente também pede para que assim que essa pessoa vai começar, já seja registrado os dados dela no relógio de ponto, né? Ele já tem um crachá, que no dia que ele vai iniciar numa integração, eu não sei como é aí na sua empresa, mas que seja informado para eles tudo aquilo que a empresa tem, qual é a forma de registro de ponto, quais são os benefícios que ela tem, quando é que ela pode pegar esses documentos no departamento pessoal, qual é a data de adiantamento, qual é a data que você paga o 13º, se você emite eulerite ou não, quais são as normas da empresa para caso ele falte, quais são as normas da empresa para caso ele tenha que apresentar um atestado, a quem ele tem que procurar, quais são as formas que ele precisa identificar dentro da empresa do que é certo, do que está errado, aonde ele vai para um refeitório, onde ele toma o café, quais são os horários que essa empresa tem, para que ele entre nessa empresa já engajado e ciente de todas as informações, ok? No caso aí, a gente já está informando aqui também a questão de admissão, né? A gente tem que enviar o cagé diário, então a pessoa tem que confirmar se esse candidato realmente iniciou. Informando que ele iniciou, a gente já envia o cagé diário também, né? Colher a assinatura de todos os documentos do colaborador. Geralmente, o nosso intuito, né, a boa prática é que já seja feito já seja colhida essas assinaturas na data da admissão, com já a entrega do documento dele para ele, realmente na data que ele iniciou. Solicitar vale transporte, película de crachá, plano de saúde, né, e as demais regras, tudo até a data da admissão. Por quê? Porque assim você garante que tudo seja feito o mais rápido possível para que essa pessoa esteja aí com todos os documentos que ela precisa em mãos e a empresa também com a assinatura de tudo. Porque a gente não sabe, né, do que pode acontecer e de repente você segura em um documento desse funcionário, ele não assina e de repente ele sai da empresa e pode correr o risco de sofrer um acidente e a empresa não ter uma assinatura dele num contrato ou coisa assim. Então, por isso que a gente tem que ter essa precaução, né? E conferir se toda a documentação foi devidamente arquivada, né, após assinado, até o final da sua admissão, certo? E qualquer eventual alteração cadastral, sempre comunicar ao departamento pessoal, né? E sempre comunicar aquela pessoa que fecha a folha, qualquer situação, né, as pessoas envolvidas, para que não ocorra aí nenhuma necessidade, né, ou um contratempo em função da falta de comunicação dentro do próprio setor.
Gente, eu espero ter auxiliado vocês nessa questão. A admissão é muito importante, por isso que eu enfatizo sempre verificar todos os campos, conferir antes do envio do e-social, antes do envio do CAGED diário e enquanto você está fazendo o cadastro, que o melhor de tudo é ter atenção no momento do cadastro, que assim você garante que não vai ter retrabalho, né? E também, gente, eu peço para que vocês comentem, né? Diga se vocês estão gostando, se não, se vocês gostariam de saber de mais alguma coisa, no que mais eu posso estar auxiliando vocês. Peço para que vocês se inscrevam no canal, peço a vocês também que vocês possam estar, né, me informando se vocês gostaram ou não. Curte, por favor, que assim vocês também vão estar me ajudando de alguma forma, tá ok? Feito isso, eu fazendo todos esses dados, eu vou pegar e vou gerar, né, a ficha desses colaboradores para o e-social. Em seguida, eu vou no não periódico, gero o não periódico para envio, né, da admissão desse colaborador. E uma vez enviado para o e-social, as alterações, no caso, é como eu disse para vocês. A gente tem que ter todo o cuidado para que nenhuma informação saia da forma incorreta, tá? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa vão colocando no comentário que eu vou estar auxiliando vocês naquilo que eu posso. E estar finalizando aí com vocês mais esse vídeo. Muito obrigada a todos aqui.